Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos. As principais notícias do dia em seu rádio. Jornalismo de primeira linha. Rádio Fatos. Existem grupos da base do governo que sempre vivem falando em criação de novos impostos. O próprio governo vem tentando, por insistentes vezes, voltar com a famigerada CPMF, não se conformando com o fato do brasileiro trabalhar 5 meses no ano só para pagar impostos. E aí, Elamar Regis, o que você tem a comentar hoje sobre esse assunto? O que eu tenho que comentar é que falta mesmo muita vergonha na cara dos políticos que propõem mais aumentos de impostos no Brasil. O cinismo é tão grande que mesmo diante da vergonha que o governo está passando, diante da Operação Lava Jato, que todo dia descobre safadezas novas e novos roubos, mesmo diante de saberem que o nosso povo tem que trabalhar 5 meses no ano só para pagar tributos, ainda aparecem alguns canalhas para propor aumentos dos impostos que já existem e até criação de mais impostos. A obsessão do governo de fazer voltar a CPMF, então, é o exercício explícito da cara de pau. É como se dissesse ao povo que não está nem aí para ele, apesar de se dizer governo do povo. Diante de um raciocínio lógico, a gente parte do princípio que uma instituição, seja ela religiosa ou pública, só deve recorrer a pedir dinheiro ao povo quando os recursos disponíveis são insuficientes para as necessidades básicas dos serviços públicos. Daí a gente pergunta, será que o governo federal está em situação econômica tão difícil assim para justificar essa sua ganância por impostos? O Brasil tem dinheiro de sobra na casa dos bilhões para fazer obras gigantescas em outros países, como portos, metrôs, aeroportos, estradas, shopping centers, escolas, pontes e viadutos. O Brasil tem dinheiro de sobra para sustentar a ditadura cubana, com aquele dinheiro mensal que é enviado sob a máscara dos médicos cubanos que trabalham aqui. Você tem ideia dos salários dos motoristas, ascensoristas e até engraxates do Senado e da Câmara? Ganham mais do que médicos, pilotos de caça da FAB e até de oficiais generais. É um desperdício de dinheiro que não tem tamanho. Agora surge aí, em plena turbulência da Operação Lava Jato, o governo cinicamente elevar o fundo partidário para 860 milhões de reais. Vou repetir, 860 milhões de reais para os partidos políticos do nosso riquíssimo país. Vale lembrar que o Brasil tem 32 partidos políticos, o que é mais uma vergonha. Agora perguntemos, por que o país tem que dar dinheiro para partido político? Você, como cidadão, concorda que o governo desvie dinheiro público, ainda mais em montantes tão elevados, para alimentar partido político? Neste episódio, justiça seja feita à presidente Dilma. Consta que ela fez de tudo para não dar esse aumento absurdo e vergonhoso do fundo partidário, porque complicaria mais a sua imagem, já que está desgastada pelos escândalos. Mas o PP, o seu partido, a pressionou tanto que ela não teve outra alternativa. O PP faz isto exatamente no momento em que o seu tesoureiro é preso, acusado pelos principais envolvidos nos escândalos de corrupção e cada vez mais se complicando mais. Mas tem outro assunto para ser comentado hoje. Foi fuzilado na Indonésia o brasileiro Rodrigo Goulart, que entrou naquele país há 11 anos traficando drogas. É uma notícia triste, é lamentável, é algo que nenhum de nós gostaria que acontecesse com nenhum ente próximo. Inclusive a prática da pena de morte, prática esta que não concordamos, porque pelo menos eu e muita gente sabe que não adianta matar o corpo porque o ser continua vivo. O governo brasileiro está indignado, está protestando, está rompendo relações com a Indonésia. Mas, analisando o fato friamente, sem a emoção que o episódio nos convida, me parece que um recado precisa ser dado ao Brasil, o país da impunidade dos bandidos. As leis de um país precisam ser respeitadas. Agora mesmo, ministros do STF mandaram outros para casa.
Superproteção a bandidos é uma agressão às famílias das suas vítimas e ao país de um modo geral. Todas as criaturas devem ser conscientizadas de que devem assumir responsabilidade por tudo que fazem. Plantou o bem, devem colher o bem. Mas se plantou o mal, a colheita do mal é inevitável. Isto é da natureza. A edição desta quarta-feira do Jornal Rádio Fatos fica por aqui. Forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. Pois é, estaremos de volta amanhã neste mesmo horário com mais informações para você. Uma ótima quarta-feira para todos e até mais. Agora você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.